53, o primeiro versículo diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não a beleza vimos para que o desejássemos. Era mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos. E como um de que os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha como esse texto é atual. Parece que foi escrito hoje de manhã, não é verdade? Mas esse texto foi escrito há mais de 2.750 anos atrás. Eu queria meditar e mostrar para você isso, que a cruz não foi um acidente de percurso na história de Jesus, mas a cruz é um apontamento desde a eternidade. É Deus planejando a salvação do homem antes do teu avô conhecer a tua avó, da tua bisavó conhecer o teu bisavô, do teu pai conhecer a tua mãe. Você já estava nesse plano eterno de Deus, nesse plano maravilhoso. Por isso que eu lhes digo que a cruz não foi um acidente de percurso, mas é um projeto de um Deus maravilhoso que ama. Aí vem Jesus e executa o plano. Aí vem o Espírito Santo e vivifica o plano em nossos corações, dizendo que agora nós somos filhos de Deus. Você é filho amado do Senhor. Então Jesus nasceu para ser o que, pastor? Jesus nasceu para ser o nosso substituto da cruz, representante. Ele veio para ser o fiador de uma dívida impagável. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, que não tinha ninguém que pudesse pagar essa dívida. Então ele veio para ser esse representante celestial, o fiador. Ele jamais recuou da cruz. Jesus marchou para a cruz como um rei em marcha no dia da sua coroação. A cruz de Cristo também, ela tem um gesto muito profundo, que é um gesto de sacrifício. Você pode observar aqui que Jesus deixou a sua glória. Sim, ele deixou o trono, ele esvaziou-se a si mesmo, como está em Filipenses no capítulo 2. A partir do versículo 5 diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, agora ele se torna servo, agora ele se torna perseguido, preso, açoitado, cuspido e pregado na cruz. Sendo Deus, se fez homem. Sendo o Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecado. A Bíblia não diz que Jesus se fez pecador. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós, porque falar que Jesus é pecador já é uma heresia. Então ele não se fez pecador, ele se fez pecado por nós. Sendo santo, assumiu a nossa culpa. E a Bíblia diz que ele, sendo bendito, fez-se maldição, porque o texto diz: maldito que morre no madeiro. Sendo o autor da vida, agora ele vai doar a vida. Então olha o que ele faz. Quem que levou Jesus à cruz? Porque pessoas perguntam: pastor, quem é que levou Jesus à cruz? Deixa eu lhe mostrar então que a morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam. Jesus não foi morto porque o Sinédrio sentenciou, porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, ou porque os soldados o pregaram na cruz. Não. Quem que levou Jesus à cruz, pastor? Quem foi que levou Jesus à cruz? O texto que eu lhe diz que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. O versículo 5 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões
que Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 8 diz: por causa da transgressão do seu povo Ele foi ferido. O versículo 12 de Isaías 53 diz: levou sobre si o pecado de muitos. O versículo 4 do mesmo capítulo também diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-se enfermar. E o versículo 4, a parte B, diz que nós o reputamos por aflito, porque Ele era ferido de Deus. Então o que matou Jesus não foram os açoites dos soldados romanos, não foi o suplício da cruz, fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu pela sua família. Na cruz Ele absorveu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Na cruz Ele foi feito o pecado por nós, e a espada da lei recai sobre Ele, como o hino de número 15 que a gente gosta de cantar. Quando chega na terceira estrofe do hino de número 15, diz assim: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Aí ele diz: apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Olha o que Jesus faz por nós. Jesus não foi à cruz porque a multidão endemoninhada gritava: crucifica-o, crucifica-o. Não, Jesus não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou porque Judas o traiu por ganância, ou porque Pilatos o sentenciou por covardia, ou porque os soldados o crucificaram pela crueldade. Não, Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. Se não tivesse esse sacrifício de Jesus, todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos sem esperança. Mas porque Jesus foi à cruz, hoje nós podemos celebrar a Santa Ceia aqui, porque Jesus disse: façam isso em memória de mim, daquilo que eu fiz por vocês. Glória a Jesus. Segundo lugar, que tipo de sofrimento Jesus suportou, pastor? Eu quero mostrar aqui esse detalhe. Que tipo de sofrimento Ele suportou? Ora, o texto diz que Ele suporta um sofrimento físico, um sofrimento moral e um sofrimento espiritual. O seu sofrimento foi hediondo, foi horrendo, foi apavorante. O sofrimento de Jesus por nós. Ao vê-lo, a Bíblia diz que os homens escondiam o rosto. Seu sofrimento não produziu compaixão nos outros, e dele não fizemos caso. O texto diz: ele teve uma experiência íntima e longa com a dor e com o sofrimento. A Bíblia diz: homens de dores, e experimentado no sofrimento, e que sabe o que é padecer. Então Jesus suporta esse sofrimento. E eu quero mostrar para você que foi um sofrimento na alma também. Por quê? Um sofrimento moral, porque o texto diz que ele foi rejeitado. O versículo diz que era o mais rejeitado entre os homens. Você sabe que a rejeição, de acordo com a psicologia comportamental, é o maior medo do ser humano? Você sabia que a rejeição e a solidão, de acordo com a psicologia comportamental, é o maior medo de todo ser humano? Você se lembra quando você era criança, que no meio da noite você acordava e corria para o quarto dos pais? A psicologia explica que aquele medo não era do escuro, era o medo da solidão. Tanto é que você procurava o quarto dos pais, porque era o medo da solidão. A rejeição, ela é tão terrível. A rejeição, ela pode trazer traumas terríveis no coração de uma pessoa. E a Bíblia diz no versículo 3 que ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Para dizer para você que está me vendo agora, mulher, você homem, que se sente rejeitado, sozinho, incompreendido, não diga mais isso. Você nunca mais se sentirá assim, porque agora você tem a companhia de Jesus, aquele que foi mais rejeitado entre os homens, para lhe dizer que Ele será o amigo mais certo das horas incertas. Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Olha o que a Bíblia diz. Ele veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Depois ele foi rejeitado pelos religiosos da época, que lhe chamavam de fanático. Os religiosos, fariseus, saduceus, chamavam Jesus de mentiroso, blasfemo, chamavam Jesus de pecador,
beberrando e chamaram até de endemoniado. Olha como que ele foi rejeitado pelos religiosos da época. Ele foi rejeitado por aquela multidão que aplaudiu. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. O próprio Herodes, o grande, quis matá-lo quando ele era ainda uma criança. Foi jurado de morte. Depois Pilatos covardemente vai entregar Jesus para ser crucificado. Herodes Antipas zombou de Jesus, colocou um manto sobre as costas e diz: eis aí o rei dos judeus, zombando de Jesus. Mas ele foi rejeitado também pelas autoridades judaicas, porque o Sinédrio comprou as testemunhas falsas. Você sabia que o Sinédrio só pode abrir quando o sol aquece, que é meio-dia? O Sinédrio só pode abrir no quente do dia, que é meio-dia. Você já se perguntou por que o fórum da tua cidade abre meio-dia? Você já pensou nisso? Porque o fórum da cidade, por que eles abrem as portas só meio-dia, pastor? Você já se perguntou isso? Porque quando o sol já está esquentando, as decisões elas são mais lúcidas. Decisões não podem ser tomadas na calada da madrugada. Mas ir para julgar Jesus, essas autoridades judaicas se reuniram de madrugada com testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram ele de blasfemo, cuspiram no rosto dele, isso durante a madrugada. Mas Jesus foi rejeitado também pelos seus apóstolos. Quem é que traiu Jesus? Um amigo, Judas Iscariotes. Pedro negou, os demais abandonaram, foram embora, fugiram. E ele foi agora rejeitado. Ele vai sentir a pior solidão quando o pai vira as costas. Agora esse virar as costas, na verdade, é que Deus não podia intervir. Se Deus intervisse naquele momento, nós estávamos perdidos. Quando Deus lançou sobre ele as iniquidades de nós todos, ele foi feito pecado por nós. E nesse momento sentiu desamparo. Então ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Segundo lugar, ele vai suportar agora o sofrimento da humilhação. Olha o que o texto diz no versículo 3: e como um de quem os homens escondem o rosto. Isso é humilhação. O Sinédrio humilhou Jesus, cuspindo na sua face. Os soldados romanos humilharam Jesus, açoitando, rasgando o seu corpo com fortes açoites e pancadas em sua cabeça. Um homem chegou com a cana de 1,70 m, bateu na cabeça dele e disse: profetiza quem te bateu. E ele foi humilhado diante desta multidão. Jesus suportou o sofrimento físico, porque a Bíblia diz que o seu semblante, no versículo 2, está transfigurado, desfigurado. Não havia beleza nele, a Bíblia diz, para que o desejássemos. Ele não tinha aparência de formosura. A nossa feiura moral agora estava sobre ele. Todos os nossos horrendos pecados foram lançados sobre ele. Seu rosto está desfigurado. E ele foi agora feito maldição e pecado. Seu corpo foi ferido, ensanguentado. E o seu corpo tornou-se agora cheio de chagas. Seu corpo estava cheio de hematomas. E ele suporta agora torturas cruéis, porque o texto vai dizer que ele foi aflito, ferido, oprimido, transpassado, moído. Ele agora sofreu o castigo com essas pisaduras terríveis. Foi moído e foi enfermo, a Bíblia diz. E na noite em que foi preso, a sua alma estava angustiada, tão angustiada, porque agora os vasos sanguíneos enlasteceram, se entraram em contato com os poros sudoríparos. E ao invés de sair o suor, que é a sudorese, aquilo se transformou no fenômeno conhecido como hematidrose, que é exalar sangue pelos poros. Tamanha é a angústia e a aflição. Agora ele é machucado, sendo libertador, agora ele é preso, sendo santo, agora ele é escarnecido como criminoso, sendo criador, agora ele é cuspido pela criatura, agora já machucado pelos açoites, com seu rosto ensanguentado. Ele começa uma longa caminhada de 500 metros até o Monte Calvário. Sua fronte está ferida e sangrando, seu corpo está febril, lateja debaixo de chicotadas e debaixo de empurrões. Começa agora a grande marcha até o monte do juízo. A maior marcha da história não foi feita com a roda dos cavalos. A maior marcha da história não foi feita com a correria de cavalos de guerra, mas a maior marcha da história foi feita com o ruído dos passos de um homem que andava
debaixo de uma cruz, porque enquanto ele caminhava, ele libertava milhões. Era a nossa alma que estava sendo liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Mataram Jesus. O que não sabia é que quando açoitavam, quando matavam, cumpriam-se as escrituras, cumpriam-se as profecias, cumpria-se a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai arrastando consigo debaixo de zombaria, seu corpo ali levantando e caindo debaixo dos empurrões. Jesus é erguido na cruz, suas mãos foram rasgadas, seus pés agora foram pregados no lenho. Foram 6 horas de vergonha, foram 6 horas de horror naquela cruz, ali suspenso entre céu e terra. A Bíblia diz que ele sofre a sede agora, a humilhação, ele sofre o abandono. O próprio universo agora entrou em comoção, porque a Bíblia Sagrada diz que houve trevas. O sol não cobriu o seu rosto ali de vergonha. Os túmulos foram abertos, a Bíblia diz. Isaías 53, versículo 5 diz: Jesus foi ferido. Ferimentos, de acordo com a definição aqui de um cirurgião, podem ser caracterizados por algumas classificações e algumas características. Os ferimentos de Jesus foram por contusão, laceração, penetração, perfuração e incisão. Pastor, o que é contusão? É uma ferida produzida por um instrumento grosso, um instrumento cego. Esta ferida resultaria em um golpe com varas que Jesus sofreu. Jesus também sofreu a laceração, que é um sofrimento produzido por um instrumento que rasga a pele, a laceração. Isso foi produzido por chicotes. Aquele chicote era azorrague, em latim é chamado de flagelum. Aquele chicote tinha pedrinhas na ponta, tinha chumbo, osso de carneiro. O chumbo entrava, as pedras entravam na carne, o ossinho de carneiro cortava a carne. Isso é a laceração. E houve também a penetração, porque trata-se de um sofrimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. Esse ferimento foi causado pela coroa de espinhos que colocaram em Jesus. 42 espinhos tinha aquela coroa, que era o espinho de acácia, o espinho que fura, que penetra. E também teve a incisão. O que é incisão? É um corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Olha o que a Bíblia diz: um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Mas aquilo já era uma profecia: sangue para remissão e água para purificação. Mas agora vem um ponto bonito, um ponto encorajador, um ponto maravilhoso dessa mensagem, que nós vamos celebrar aqui nessa noite, esse ponto maravilhoso. Qual é esse ponto maravilhoso desta mensagem, pastor? É que Jesus venceu a morte. Glória a Jesus. Ele tirou o arguilhão, ele tirou o ferrão da morte. A Bíblia diz que quem morreu naquele dia foi a morte, porque Jesus entregou o Espírito ao Pai. A morte agora não tem a última palavra. A Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória. Você pode celebrar com a tua família hoje a Santa Ceia. Você pode celebrar com o filho e com a filha hoje dentro de casa. Você pode desfrutar da presença, da comunhão do Altíssimo na tua casa, porque tragada foi a morte na vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 10 diz: verá sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. A Bíblia diz que um dia ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, de acordo com Isaías 53. Quem é o fruto do penoso trabalho? Bata-se no peito e diga: sou eu. Você é o fruto do que Jesus fez. Você é o fruto do penoso trabalho. Um dia Jesus vai olhar para você e vai dizer: valeu a pena passar aqueles momentos, aquelas 6 horas. Valeu a pena morrer na cruz por você. Entra, o céu é todo seu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai ficar satisfeito a olhar nos olhos da igreja, a olhar nos teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Você que suportou a luta, você que suportou a aflição, as afrontas, você que suporta a rejeição, o isolamento, você que está suportando essa luta, aguenta firme, porque está chegando o dia do teu triunfo e da tua vitória. Está chegando o dia do triunfo da igreja. Tem 2 coisas que estão fora do lugar: o diabo e a igreja. O lugar do diabo é no inferno, e o lugar
lugar da igreja no céu, mas esse dia está para se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai abrir o túmulo, louvado seja o nome do Senhor, de dentro para fora, porque Ele é o conquistador da morte, da imortalidade. Ele nos dará um corpo, glória a Jesus, glorioso, assim como Ele nós seremos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus remiu um povo para Deus. A Bíblia diz, olha o versículo 11, versículo 12: nos comprou com seu sangue, Ele tirou de nós a maldição, Ele tirou de nós aqui a escravidão, de um império das trevas. Ele nos saca da mão do valente que nos oprimia, e agora Ele nos conduz ao reino de luz, ao reino de glória, ao reino de alegria. Você é livre, você é filho, você é filha. Não aceite mais nenhuma acusação contra a tua fé. Não aceite mais o diabo ficar lhe acusando pelos méritos de Cristo, não pelos teus méritos. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. É a doutrina da imputação. Foi imputado em Jesus os nossos pecados, mazelas, as nossas inconsequências, as nossas inadequações, as palavras que nós falamos sem pensar, as atitudes equivocadas. Não fique mais se martirizando, não fique mais preso a este passado. Tem um que te libertou das algemas malignas de Satanás, e Ele está pronunciando você agora livre e liberto, alegre e feliz e satisfeito por Deus. Glória a Jesus. Nós temos a justificação, somos perdoados, temos toda a justiça de Deus em nossa conta. Agora não temos mais as acusações do diabo, agora nós temos a justificação de Deus. Somos filhos, somos herdeiros de Deus, aleluia, adotados da família de Deus. A Bíblia diz, e o texto termina dizendo, versículo 11, versículo 12 do capítulo 53 de Isaías, a Bíblia chama, aleluia, você de povo separado, escolhido, que em hebraico quer dizer Beit Knesset, povo separado por Deus. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, sua alma ficará satisfeita. Olha, irmãos, que coisa linda. Isso aqui nos deixa maravilhados. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, que o texto diz que é a vergonha. A recompensa de Jesus, sabe quem é? Sabe quem é a recompensa de Jesus? Faz assim, ó, bata no peito. Você sim, você que está me vendo agora, você é a recompensa de Jesus. É o que o texto está dizendo. Pastor, mas o que eu faço? Seu arrependimento, a sua volta para Deus, a sua conversão. Sim, rejeitar Jesus é crucificá-lo novamente. Mas quando você recebe com alegria o que Jesus fez por você, Ele conquistou você na cruz, você é a recompensa. Hoje o Pai quer lhe trazer para Jesus. Você que está vivendo, o Pai está lhe trazendo para Jesus. O Espírito Santo está conduzindo você agora para Jesus. Ele está falando ao teu coração. Não precisa mais viver assim. O céu vai entrar em festa agora, porque você está ouvindo essa palavra e você está reconhecendo que Jesus é o teu Senhor. Então reconheça, pastor, eu parei no caminho, começa de novo, vamos de novo, volta para o altar de Deus. Pastor, olha, eu não sei se Deus está muito bem comigo não, vamos dar um jeito agora, nós vamos orar, e eu vou ligar você, porque a Bíblia diz que nós temos a chave, né, que pode ligar uma pessoa a Deus. Nós vamos orar por você, e você vai estar ligado. Hoje o Pai quer lhe trazer alegria, o Pai vai lhe trazer bondade. A nossa coordenadora geral, irmã Maria, irmã Rosa, cantou o hino 291 aqui. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, por você. Deus está te levando para Jesus agora. O Espírito Santo está produzindo no seu coração uma libertação agora, de algemas invisíveis, de amarras do diabo, de correntes que serão quebradas agora. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pelas tuas dores psicossomáticas da alma, quem sabe depressão, ansiedade, porque o Brasil, de acordo com a última pesquisa, o Brasil está em primeiro lugar no mundo de pessoas ansiosas. Quem sabe eu estou falando para alguém, para um jovem, para um empresário, para um pai de família que está com medo de perder o trabalho. Eu quero orar por você.
Se você se voltar para Deus agora, Deus vai fincar as estacas, Deus vai estabelecer a bênção na tua vida. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas na sua casa. Aleluia, glória a Jesus. Assim como um pastor aqui do nosso campo, muita gente no trabalho foi mandado embora, e ele com medo de ser mandado embora, e o patrão chamou ele, olhou nos olhos dele e disse assim: eu não posso perder você. É a bênção de Deus, aproveite, não precisa sofrer, você não precisa se martirizar, bater com a cabeça na porta fechada. Não, volta para Deus, porque Ele vai preencher, Ele vai fazer coisas lindas na sua vida, Ele vai maravilhar você. Vamos fazer isso agora? Você que está me vendo? E você que está fazendo isso comigo agora, coloque o seu nome lá embaixo nos comentários, coloque o número do seu celular, que eu quero ligar para você, eu quero entrar em contato e fazer uma oração especial por você também. Coloque lá, faça o seu pedido de oração, porque no finalzinho nós vamos orar por todos. Faz um pedido, coloque lá embaixo nos comentários. Amém? Vamos fazer isso? Coloque a mão no coração aí. Senhor Deus, eu oro por este teu filho e por esta tua filha nesse momento. Este teu filho que está reconhecendo, esta tua filha que está chorando agora e reconhecendo o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Senhor, derrama alegria nessa casa, porque lá em Hebreus diz que uma coisa que acompanha a salvação é a alegria de ser salvo. Derrama essa alegria nessa alma, nesse coração. Glorifica o teu nome, Senhor. Agora nesta casa, Senhor, entre em cada cômodo, abençoe este lar. Lance por terra as doenças da alma, as feridas, os traumas, Senhor, as rejeições nessa por terra, porque o Senhor, aleluia, recebeu na cruz tudo isso por nós. O Senhor recebeu na cruz todos os nossos pecados, as nossas mazelas, e o Senhor nos pronuncia hoje livres, libertos pelo poder do teu sangue carmesim. Eu coloco este teu filho, escreve o nome dele no livro da vida. Eu coloco esta tua filha, eu estou ligando eles agora ao céu. Escreve o nome dele, Senhor, o nome dela agora no livro da vida, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Amém, querida? Dê um suspiro assim, sabe? Inspira o ar, se solta assim, devagar, porque você está livre, liberto, salvo, redimido, resgatado, abençoado.